Maranata! Olá, desbravador! Seja muito bem-vindo! Meu nome é André Ferrari, eu sou líder Master avançado da Associação Sul-Paranaense. E estamos juntos aqui para iniciarmos uma caminhada do conhecimento através da especialidade de vírus. E como bons desbravadores, nós buscamos sempre conteúdo que enriqueça a nossa vida e o nosso conhecimento. Por isso eu quero sugerir aqui a você que consulte o site Mundo das Especialidades. Existe muita coisa bacana para eu e você aprendermos ali. Então vamos começar a nossa caminhada do conhecimento? Bora comigo! A grande pergunta que não quer calar. O que significa a palavra vírus? A origem da palavra vírus vem do latim e significa veneno ou toxina. Os vírus foram descobertos no final do século XIX e a primeira visualização desses organismos ocorreu apenas no século seguinte. A ciência já conseguiu identificar cerca de 3.600 espécies. A estrutura de um vírus ela é extremamente simples. Basicamente, ela possui uma cápsula na parte externa que serve para proteger o material reprodutivo que existe lá dentro. Essa cápsula ela pode ser de diferentes formatos, tamanhos e cores, mas a função principal é proteger o material reprodutivo genético que há lá dentro. Esse material ele pode ser de duas maneiras, o RNA ou o DNA. Mas outra grande pergunta que fica é, o vírus é um ser vivo? Tenha sempre em mente que para ser considerado um ser vivo, um organismo precisa ser constituído de células que o torne capaz de realizar todas as funções básicas e fisiológicas, como por exemplo, respirar, se alimentar, se reproduzir e até mesmo excretar. Um vírus não possui células, logo ele não pode ser considerado um ser vivo. Você já sabe que o vírus não é considerado um ser vivo. Por isso, nós o chamamos de parasita. Por quê? Porque é um ser que vive às custas de outro ser para conseguir sobreviver e fazer a sua atividade. O vírus ele tem a incrível capacidade de infiltração. Ele consegue entrar no seu corpo através da pele, dos olhos, da boca, do nariz. Alguns até se infiltram apenas em contato com feridas abertas ou sangue e até mesmo fluidos corporais. Uma vez dentro do seu organismo, ele vai procurar uma célula para usar como lar e se reproduzir. Primeiro ele vai se fixar na membrana plasmática de uma célula, depois ele vai perfurar essa membrana e injetar todo o seu material genético, que pode ser o RNA ou o DNA, e dentro dessa célula já esse material, o vírus agora vai em busca do núcleo para tomar o lugar do DNA central. Tá meio confuso, né? Pois é, vamos tentar ilustrar para ficar mais claro. O núcleo de uma célula é como se fosse toda a cabine de comando de uma nave. No momento que o vírus consegue então entrar nessa cabine de comando, ela destrói o comandante, toma o seu lugar e passa a reorganizar todas as funções celulares. A partir desse momento é como se uma célula virasse um zumbi, sem função alguma. Ela se torna apenas um centro de fabricação de vírus e eles se reproduzem tão rápido dentro dessa célula que o número de vírus ali produzidos é tão grande que acaba explodindo e liberando todos os novos vírus que acabaram de nascer. Então o ciclo recomeça com um número bem maior de células sendo afetadas e destruídas e assim sucessivamente. Por isso que eu e você ficamos tão mal quando estamos com uma doença viral. E também é por causa disso que infectamos outras pessoas com muita facilidade. Tá, e daí você acha que o nosso organismo vai ficar apenas observando o vírus cometendo esses absurdos contra as células? Não. O exército de soldados defensores sempre estará pronto para combater qualquer ser que tente causar danos ao corpo. Esses soldados são os anticorpos, eles protegem o nosso organismo e lutam para combater os invasores como os vírus. Eles lutarão contra eles até todos serem eliminados por completo. Durante esse período você tem que se preparar, porque você vai enfrentar sintomas desagradáveis. O tempo que essa guerra vai durar também vai depender do tipo de vírus que se instalou no meu ou no seu corpo. Mas lembre-se,
Para que o seu corpo produza anticorpos em boa quantidade, é preciso ter uma alimentação saudável e balanceada. Como vimos, existem muitos tipos de vírus por aí, cada um com a sua peculiaridade. Mas de forma geral, nós podemos classificá-los de duas maneiras: os vírus de DNA e os vírus de RNA. Os vírus de DNA, eles não se modificam com o tempo. Eles continuarão tendo a mesma constituição básica ontem, hoje e sempre. Exemplos desses tipos de vírus são catapora, sarampo e varíola. Porém, os vírus de RNA são bem mais astutos. Eles se modificam constantemente, sofrem várias mutações depois de um período. E de tempo em tempo, é como se o vírus voltasse com um novo disfarce. Quer um exemplo? O vírus da gripe. Podemos ser agraciados com uma das várias modificações desse tipo de vírus. A gripe aviária, a gripe espanhola, a gripe A, ou alguma outra que ainda não foi inventada. Criatividade para se disfarçar não falta nesse vírus. E o que falar sobre as vacinas? O que é vacina? Do que ela é feita? Bem, as vacinas são feitas de vírus enfraquecidos ou mortos, ou até pedacinhos desses micro-organismos. O objetivo é ativar os seus anticorpos para que eles estudem e aprendam como combater aquele tipo de vírus. Como é apenas uma amostra do vírus que está sendo colocado no corpo, fica muito mais fácil para que os anticorpos eliminem. A vacina funciona como uma espécie de professora que ensina o seu corpo a se proteger do vírus. Quando o vilão de verdade chegar, você já terá imunidade e anticorpos preparados para que ele não faça festa dentro do seu organismo. Ou seja, uma célula para destruir e provocar os seus sintomas não serão encontrados pelo vírus. E ele não vai ter chance, pois ele é eliminado rapidamente. A isso nós chamamos de memória imunológica, pois o seu corpo tem a capacidade incrível de se lembrar de cada vírus que estudou através das vacinas que ele já tomou. Os anticorpos já conhecem esse vírus e a luta contra eles para aprender a combatê-los será muito fácil. Então, eles conseguem eliminá-lo com toda a rapidez do mundo. A maneira mais eficaz de se proteger contra um vírus é tomar a vacina específica. Muito bem, além dos vírus, existem também doenças causadas por príons, que não são formados por nenhum tipo de material genético, ou seja, nem RNA e nem o DNA. Na verdade, eles são proteínas infectantes, bem diferentes daquelas que nós já conhecemos. Se os príons se aproximarem das proteínas normais, eles conseguem alterar completamente a forma delas, transformando-os em novos príons. Assim eles se multiplicam no organismo do hospedeiro com uma velocidade incrível. Uma doença causada por príons muito famosa é a doença da vaca louca. Infelizmente, doenças provocadas por príons não têm cura e os afetados morrem em um período relativamente curto. A medicação aplicada a esses pacientes serve apenas para controlar os sintomas. Vamos falar então sobre alguns métodos preventivos. Bem, a maior inimiga dos vírus, além da vacina, é claro, chama-se higiene. Quando nós temos bons hábitos de higiene juntamente com uma boa alimentação, dificilmente algum vírus vai nos encontrar. Adotando alguns princípios básicos, nós podemos nos prevenir contra esses micro-organismos. Portanto, pega essa dica aí. Primeiro, lave a sua mão sempre após ir ao banheiro, antes de comer e quando chegar da rua. Não se esqueça, use álcool em gel. Não compartilhe objetos de uso pessoal como copos, talheres, material escolar ou ainda maquiagens. Quando você for tossir ou espirrar, utilize um lenço descartável ou ainda o seu braço e, se você não quiser, a sua roupa. Evite levar as mãos à boca, aos olhos, ao nariz. Somente a faça se as mãos estiverem devidamente limpas. E não se esqueça, tome as vacinas preventivas na época certa. E também os reforços daquelas que já foram tomados. Porque responsabilidade, educação e respeito são palavras-chave
para impedir a proliferação desses seres indesejáveis. E para demonstrar para você a importância da higiene pessoal para evitar qualquer tipo de contaminação com o vírus, a gente vai demonstrar nessa simples experiência, mas que você com certeza vai curtir se é que já não viu isso nas redes sociais. Eu tenho aqui em minhas mãos água, vou colocar aqui detergente líquido, sabão e aqui o meu dedo vou sujar com alguns vírus que nós temos aqui nesta solução com água. Tá vendo aqui meu dedo sujo com vírus? E eu vou lavá-la agora. Quando eu lavo a mão, eu evito que os vírus permaneçam na minha mão. E olha o que vai acontecer aqui quando eu colocar o meu dedo aqui no meio dessa solução. Tá vendo? Os vírus simplesmente se afastam. Agora vamos mostrar para vocês como é que a gente faz para se proteger com o álcool em gel e o que o álcool em gel faz no vírus. Rapidamente a gente vai fazer essa experiência. Eu tenho aqui em minhas mãos um vírus que a gente construiu parecido com algum vírus tipo coronavírus, ok? E nós temos dentro desse vírus um material genético, aquele responsável pela reprodução. Quando nós eliminamos essa capa protetora do vírus e expomos o material genético, ele não mais tem a capacidade de se reproduzir. Portanto, eu coloquei aqui o nosso álcool em gel e agora vou colocar o vírus para que você perceba o que acontece quando o álcool em gel entra em contato com o vírus. Vamos lá então? Olha só o que vai acontecer. O vírus está sofrendo. Olha só o que acontece. E esse aqui é o resto do nosso vírus, ok? Entendeu por que a importância de nós higienizarmos bem as mãos? Bem, meus queridos desbravadores, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com essa especialidade de vírus. E não se esqueça, nós continuamos crescendo em conhecimento através das especialidades. Um abraço para você e Maranata!